Pois bem, como diz o nosso amigo Beto, 8 de março de 2019, Dia Internacional da Mulher. E aproveitando esse dia, vamos prestar uma homenagem a uma das maiores mulheres de todos os tempos, a mãe do nosso Messias, de Jesus Cristo, Maria. E algumas distorções que existem com relação a Mariolatria e adoração de Maria, e aparições marianas. Nós vamos pegar a partir da mensagem de Fátima, já em 1878 tem La Salette, algumas mensagens bem graves, e depois em 2017, em 1917, em Fátima, Portugal, Maria, e Lourdes também na França teve também aparições. E depois, mais recentemente, Medjugorje, Japão e em outros lugares. E a gente vai ver o que tem de verdadeiro, o que tem de místico, o que tem de falso, e com relação ao famoso terceiro segredo, por que vários papas não passaram para o público e simplesmente engavetaram. E até hoje não está bem claro o final do terceiro segredo. Alguns falam até no quarto segredo, que o terceiro teria se dividido em duas partes. Uma parte teria ficado na doutrina da fé, onde era o cardeal Ratzinger na época, que hoje é o Papa Emérito, e outra parte com o bispo de Leiria, e atualmente na cabeceira do Papa, mas ele ainda tem alguns mistérios. E não foi totalmente cumprido ainda, ao contrário do que foi dito em 2012 aproximadamente, que teria a ver com tentativa de assassinar João Paulo II. A gente sabe que não tem nada a ver, porque fala num bispo de branco, provavelmente o Papa, sendo assassinado numa montanha junto a um crucifixo e passando por cima de corpos, dezenas de pessoas mortas. E ele teria sido alvo de flecha e de tiro. Então isso não aconteceu e isso aguarda ainda se vai acontecer ou não. Que a profecia ela é para avisar, nem tudo que está prescrito acaba acontecendo. Se pegar Nostradamus, outras profecias, o Apocalipse, são avisos e eles podem não acontecer. Tanto que a Lúcia dizia que em 1960 seria o fim do mundo. O que houve realmente, em 62, a Rússia trouxe tanques, ogivas nucleares para Cuba. Então foi evitada uma terceira guerra. Muitos falam na terceira guerra, inclusive algumas profecias, La Salette, Proust e Fátima mesmo, falam. Só que se tu pegar os códigos da Bíblia, ele diz que essa guerra pode ser evitada. Eu, pessoalmente, o pessoal da área espiritualista, uma grande parte, pensa que não vai haver terceira guerra. E tem até pessoas que são ateias ou que não seguem Jesus, como Rodrigo Romo, que diz que a terceira guerra está descartada. Era uma possibilidade, poderia ocorrer, mas como a Terra está evoluindo, a tendência daqui para frente vai ser para paz. E outra coisa polêmica, quando se fala um só rebanho, só pastor, palavra de Jesus, uma igreja única. E muita gente interpreta como se fosse a igreja do anticristo e não do Cristo. Então parece um contrassenso. Tu segue Jesus, como é que tu vai contrariar as palavras de Jesus? Se ele disse que haveria uma igreja só no final, como é que as pessoas preferem acreditar que seria a igreja do anticristo? A mesma coisa contra o Concílio Vaticano II. Eu não me aprofundei, mas ainda vou pesquisar mais. Tem uma linha do Vaticano que é totalmente contra, que acha que ele é liberal demais. Só que a igreja tem que evoluir, mas tem muita gente conservadora que está, inclusive, contra o atual Papa, porque ele é liberal, ele é cientista, e essas pessoas incomodam. Houve aquela, que falei semana passada, possível assassinato de João Paulo I, que ele já falava em dividir os bens da igreja e não ver tanto a questão financeira, procurar fazer uma limpa no Vaticano. Na época a máfia estava controlando através da P2, Propaganda 2, Propaganda 2, e várias pessoas acabaram morrendo e provavelmente o próprio Papa foi assassinado também. E escândalos financeiros, escândalos da máfia e financiamento de guerras e tudo mais. Abaixo para Rodrigo Reco, Felipe Cardoso, Davidson Maximiano, Josinete Nunes, Rosineia Santos, Josineia Nunes, Denise Natalino Gonçalves, Fernandes
Pepe Viana, Mário Steinbach, nosso amigo Mário. Grande construtor. E Patrícia Souza, Patrícia Souza. Rosineia Santos. Então, você aí que é evangélico e que não segue Maria, então tem as suas razões mesmo. Tem uma parte ali que fala o sol teria dançado, a dança do sol. Ora, qualquer um com bom senso, com mínimo conhecimento de astronomia, sabe que o sol não pode ficar dançando no espaço e muito menos se aproximar da Terra, como é descrito em 1917. Então, ali tudo leva a crer que foi um disco voador. Inclusive, teve um padre que escreveu, sobre... Está em francês, eu não sei se tem em português, eu não adquiri porque sai muito caro. Ele teria se aprofundado na questão ufológica de Fátima. Então, a dança do sol, o sol dançar, na verdade não era o sol, era um grande disco, tanto que a própria descrição diz que era brilho, era maior que o sol. Então, o que vai brilhar mais que o sol? O sol é uma coisa que estiver mais próximo. O sol está a 160 milhões de quilômetros. Por mais que ele nos queime e cause câncer, ele não teria condições de se aproximar da Terra, que seria um cataclismo. E a vida seria o fim do mundo propriamente. Como o mundo não terminou, nós continuamos aqui, continuamos vivos. A dos três lá, a irmã Lúcia foi até quase o ano 2000, morreu bem velhinha. Então, tudo leva a crer que seria um disco voador. E por que a questão ufológica? Porque as mensagens, assim como La Salette e outras, são muito intrigantes, falam de muito cataclismo, falam de ira de Deus, a gente sabe que Deus não tem ira, só o Deus do Antigo Testamento, o Jeová, que tinha atributos humanos, nem parecia um Deus, né? Totalmente diferente do Deus do Novo Testamento, que é bom, é bondade, é toda bondade. E também dizia que teria que rezar os terços todo dia, então parece uma forçação de barra. Qualquer um sabe que uma entidade do grau de Maria, que era da mesma região cósmica de Jesus, de alta envergadura espiritual, jamais mandaria as pessoas rezar o terço todo dia. Isso aí é coisa de católico, gente que introduziu quer rezar o terço, reza, mas não diga que Maria mandou rezar o terço todo dia. Ruth Silva, Albanida Silva e Patrícia Souza. Então, a consagração da Rússia, a Rússia está se espiritualizando mais. Isso aí realmente aconteceu. Então, tem algumas coisas. A corrupção no Vaticano aconteceu, mas ela está começando a aceitar os cristãos. O problema maior dos cristãos é na Síria, na Arábia, em países muçulmanos. Matança de cristãos. E a infiltração de pessoas ruins no Vaticano, isso é certo, desde Paulo VI. Tanto que alguns consideram Paulo VI e João XXIII como antipapas. Eles não aceitam nem o Concílio Vaticano II, que ele é liberal. Só que eles não veem que a igreja tem que ser, ou ela se moderniza, ou ela acabaria morrendo. Então, eles caem, eles tentam preservar tradições, quando a melhor maneira de tu preservar é através da renovação carismática, através de um Fábio de Mello, pessoas inteligentes e que têm carisma, e que esses podem renovar a igreja mesmo. E não que eles querem manter dogmas e coisas que não têm mais sustentação, que só existia Caim e Abel e Adão e Eva e coisas do gênero. Ana Paula Rosa, Cauã Coelho. Oi? É o rapaz ali? Então temos ali as mensagens de Fátima, aparecem os três. É estranha a figura deles, né? Tu começa a ver. Muitos questionaram por que Jesus mesmo diz que muitas vezes era dito para pessoas simples e não para os letrados. Por que não foi para os padres? Só que eram figuras meio, fisionomia meio estranha. Talvez eles tivessem alguma qualidade certamente evidentes, né? Porque quem consegue ver, mesmo que seja um disco voador, mesmo que seja um holograma, que uma das hipóteses é que seja um holograma, um ser um mago do astral, ele consegue fazer a imagem de Maria, ou de Jesus, ou de Saint Germain, e consegue convencer pessoas que a própria Maria, o próprio Jesus que está ali se manifestando, através de hologramas, e materializações, ectoplasmias e coisas do gênero. E
tem muitos aí se dizendo que são cristos, e são tudo mentirosos, então falsos profetas. Que mais? Muitos lá dentro que querem derrubar o Francisco, isso aí ele sabe disso, então não é fácil. O cara é uma missão tremenda, renovar a igreja. Isso que ele nem falou ainda e liberar para os padres casarem, e as freiras casarem também. Porque se tu estudar a história, por que eles deixaram de casar, porque houve muita prostituição, muita... E, por outro lado, se eles não casam, tem a questão da pedofilia. Então, isso aí estava previsto. E nisso, as profecias acertaram. A pedofilia, a dissensão, a falta de fé, a apostasia, realmente é muito grande entre os sacerdotes. E alto cleros, bispos, arcebispos, gente da alta hierarquia da igreja. Assim como em igreja evangélica também tem muita apostasia. Suzana Souza, Gustavo Bento, Adriana Vicente Mendes. O que mais daria para falar daqui? Quanto tempo tem aí? Aqui, ó, escreveu o suposto milagre do sol. Em que consistiu o milagre do sol? Para surpreender e converter uma multidão estupefata de mais de 70 mil pessoas em Fátima, em 13 de outubro de 1917. Então, 2017, 100 anos vai fazer. Tem muitas profecias que falam em agosto de 2017. Não, nós estamos em 2019, já foi 2017, já houve uma reunião especial na época. Mas existem profecias para 2019 e existe profecia 2026, então tem várias... Tem um material que eu baixei ali, mas não li ainda, futuramente a gente pode conversar sobre a questão de profecias em geral, profecias no mundo muçulmano, profecias ligadas à vinda do Messias, que para uns é o imã, para outros é o Buda Maitreya, para outros é o próprio Cristo, então tem vários... Depende da religião, eles esperam um mestre que está vindo aí. Outros que esperam até Moisés e Elias. Então, até os católicos estão... E os protestantes estão começando a acreditar em reencarnação, né? Se Moisés e Elias voltam novamente, só através da reencarnação mesmo. Um breve exame do milagre e da sua importância é um fator crucial para compreendermos a verdade sobre o que realmente aconteceu à Igreja Católica depois do Vaticano. O sol brilhava no zênite. Zênite é o horizonte, né? É o oposto do nadir. Não, o zênite é bem alto. O nadir que é embaixo. Então brilhava lá no alto. Mais ou menos como a parte lá Qual é aquele que entrou na Terra Prometida? Josias? Não. Está lá na Terra Prometida, está passando. Provavelmente foi o mesmo fenômeno e provavelmente OVNI UFO, né? Então, como se for um imenso disco de prata. Só aqui já tem descrição do disco voador. Só aqui, para aqueles mais céticos, já dá a entender que brilhava com intensidade tal que nunca se vira e, no entanto, podia ser fitado sem que se ofuscasse. Então, a gente olha para o Sol e fica cego. Então, se eles conseguiam olhar, porque não era o Sol. Ali já mostra que não era o Sol. Até era delicioso ficar assim contemplando essa luz que não cegava. Então, uma luz que não cegava. Isso durou apenas um instante. Enquanto o Sol está brilhando aí direto, só à noite, porque está do outro lado, porque a Terra girou, mas ele está sempre lá. Enquanto todos olhavam assombrados, a imensa bola começou a dançar. É a palavra empregada pelos observadores. Qual gigantesca roda de fogo, o Sol girava agora rapidamente. Isso aí é a descrição do disco voador, né? Girando rapidamente, cheio de luzes. Inclusive, as descrições das luzes que diz aqui, é que nem a visão de Ezequiel, provavelmente outro disco. Parou depois de algum tempo. Então, se ele gira, para, isso aí é bem descrição ufológica mesmo. Novamente começou a rodar sobre si mesmo vertiginosamente numa velocidade incrível. Toda a descrição de UFO é assim. Finalmente, os bordos tornaram-se escarlates e deslizou-se do céu como um redemoinho infernal, espargindo chamas vermelhas. Isso é infernal, não é de Deus.
chamas vermelhas de fogo. Essa luz refletia-se na terra, nas árvores, nos arbustos, nas próprias faces voltadas para cima, nas vestes, tornando tonalidades brilhantes de diferentes cores. Verde, vermelho, alaranjado, azul, violeta, as cores todas do espectro solar. Quem assistiu Contatos Imediatos de Primeiro Grau, era bem essa visão mesmo. Essa luz refletida. Acirrado, animado 3 vezes de um movimento brusco, o globo parecia tremer, sacudir-se e precipitar-se em zigue-zague, avançando sobre a multidão. Então, isso aí provavelmente é um disco mesmo. Uma nave. Tem nada a ver com Maria. Então, se houve manifestação de Maria, foi um holograma. E se foi ela mesma ou se foi algo falso, pelo conteúdo das mensagens, eu pessoalmente acho difícil que seja Maria mesmo. Porque ela fala muito em guerra, em ira de Deus, em destruição da terra. Um grito de terror saiu dos lábios de centenas de pessoas apavoradas, que se ajoelhavam na lama pensando ter chegado o fim do mundo. Então, para elas é como se estivesse terminando o fim do mundo naquela época. Isso há 102 anos atrás. Algumas atestam que o ar se tornou mais quente nesse instante. Não se admirariam se vissem as coisas todas em volta consumir-se em chamas, envolvendo-se e consumindo a tudo. Então, destacar-se e aproximar-se da Terra, uma nave pode fazer isso, o Sol nunca. A Lua, que às vezes está mais próxima, que a gente chama a Lua grande, a Lua nova, mas não o Sol, né? O Sol são 165 milhões de quilômetros. Então, aí eles referem ao Apocalipse 12, a questão da mulher vestida de sol, fazem como se fosse uma relação. Outros dizem que o dragão vermelho seria o comunismo. Então tem uns que dizem que o dragão era o diabo, outros dizem que era o comunismo. Outros dizem que eram os dois. Então vai depender da interpretação de cada segmento. É interessante que tem um jornal O Século, que é dito que é um jornal maçônico da época, descreveu também como o sol bailou ao meio-dia em Fátima. Meio-dia, então, estava bem no alto mesmo, bem nas 12 horas. O milagre do sol. Nossa Senhora de Fátima foi noticiado pelos jornais anticatólicos de Portugal inteiro. O jornal Diário Liberal, anticlerical e maçônico de Lisboa, O Século, enviou o seu editor-chefe, Avelino de Almeida. Interessante que eles dizem que é anticatólico, mas ao mesmo tempo o termo secular é aqueles padres que seguem os dogmas e que são tradicionalistas, né? Tem a mesma posição maçônica, portanto, para informar sobre o evento. Então eles vão descrevendo como o sol bailou ao meio-dia em Fátima. Supostas aparições da Virgem. Em que constitui o sinal do céu? Muitos milhares de pessoas afirmam ter se produzido um milagre, a guerra e a paz. Então fala-se na conversão da Rússia, fala-se no dragão vermelho, 12.1 Apocalipse. Fala do Lenin, fala do Stalin. Mais de 20 milhões de pessoas foram mortas com o advento do comunismo. Mais de 40 milhões em Mao Tse-tung na China, né? Então o comunismo realmente não é tão bom quanto alguns pintam. A teoria é muito bonita, mas a prática é terrível. Um grande dragão, a cauda dele arrastava a terça parte das estrelas do céu. Interessante que terça parte dos países se converteram, né? Cuba, China, México, Coreia do Norte, se converteram ao comunismo. Warren Carroll, The Rise and Fall of the Communist Revolution. O apogeu e a queda da Revolução Comunista. Na página 418 diz: quando Joseph Stalin entrou no Vale da Sombra da Morte, o movimento comunista internacional, dirigido por ele, apoderou-se sob as suas garras de 1/3 do mundo. Então, realmente, existe um paralelo aí, pode se referir ao comunismo. Em 1957, a irmã Lúcia disse ao padre Fuentes que estávamos nos últimos tempos. Se até agora o mundo não acabou, então que tipo de fim de mundo é esse? Então, por isso que a profecia tu tem que cuidar. Tu não pode, tu tem que analisar criticamente. Desde o ano 666, eles falam que o mundo vai acabar. Então faz tempo. Por sinal, tem um livro muito interessante que é O Mito do Milênio. Então eles falam. Muita gente achou que em 2000 ia acabar o mundo, muita gente até se tirou a vida. Muitas seitas, muito.
O engano será tão grande, se fosse possível, até os eleitos seriam enganados. Aquelas 300 pessoas morrerem em Brumadinho, para eles foi o fim do mundo. Aqueles 200 e poucos morreram no Morro da Tã, para eles foi o fim do mundo. Então, isso é o fim do mundo. Agora, se Fábio Pacheco, Gisele, Marcel Alves Rocha, Alcir Caetano, Lucas Rita, Júlio César Jesus. Bastante gente hoje. Gisele da Rosa. Então, analisando desse ponto de vista, eu penso de maneira semelhante a muitos evangélicos. E outros espíritos também pensam a mesma coisa. Agora, tem aqueles que acham que era Maria mesmo. Só que tem coisas que não têm fundamento, né? O Sol se mexeu, o Sol vai lá, se aproximar da Terra. Não tem nenhum fundamento científico. E milagre é tudo aquilo que a gente desconhece. Hoje, a maioria dos milagres do Evangelho são explicados, e alguns do Antigo Testamento são explicados pela ciência. Então, no momento que tu passa a experimentar, a testar e confirmar ou descartar, tu passa a explicar os milagres. Terezinha Piva, abraço. E em Portugal se conservará sempre o dogma da fé. Realmente, Portugal continua católico, apesar de ter liberado recentemente a maconha, mas continua um dos maiores, Portugal, um dos maiores países católicos. A apostasia realmente aconteceu. O terceiro segredo, aí começa a falar do Vaticano II. Eu vou me aprofundar, mas até onde eu sei, o Vaticano II é inovação, é positivo, não é negativo. Só que para os tradicionalistas, é a mesma coisa dizer que a igreja do futuro é a igreja do anticristo. Eles têm essa visão. Para eles, Illuminati, igreja mundial, é tudo a mesma coisa. Na verdade, os Illuminati pregam bem o contrário, o fim da igreja. Eles não pregam uma igreja só, pregam o fim da igreja. Como os comunistas pregavam também, né? Também pregavam o fim da igreja. Juan Luizeto Pereira. O terceiro segredo de Fátima prediz, entre outras coisas, que a grande apostasia na igreja começará pelo cimo. Cimo é sinônimo de cismo? Aqui está cimo, mas acho que é cisma, sei lá. Houve a cisma protestante, com Lutero, depois Calvino. Aqui fala do Pio XII. Tem um livro interessante também, que é o Papo do Ritter, né? Até eles estão revendo essa questão, por que ele fez vista grossa para o nazismo e para o fascismo. Eu acho que ele era até meio parente do Duce, né? do Mussolini. Parece que eles tinham uma certa amizade. Hã? Testemunhos que o céu pediu que o terceiro segredo fosse revelado em 1960. E, na verdade, não foi, né? Eles revelaram a parte 1, a parte 2. A parte 1 falava no suposto inferno, mas é aquela noção do inferno do século XIV, onde tem fogo, pessoas sofrendo, se queimando, coisa que hoje em dia nem as crianças mais acreditam. Hoje, qualquer um com bom senso sabe que inferno é o afastamento de Deus. E o sofrimento moral, as angústias, os arrependimentos, não tem nada a ver com o fogo. A representação do fogo é a representação até do Sheol e do Hades grego, né? Na verdade, é o inferno dos povos que não tinham religião, pagãos, né? E se tu analisar, a própria Terra é ao mesmo tempo inferno, é purgatório, e para alguns já é céu, né? Então vai depender do teu estado de consciência, desenvolvimento espiritual. E foi Shakespeare que diz que o inferno são os outros, aí o outro diz, não, o inferno somos nós mesmos. Foi Shakespeare, eu acho, né? O inferno são os outros. É verdade mesmo. Giovanni Alves. Giovanni Alves. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Eu não lembro o nome do francês agora, mas é um livro bem interessante. Fala Le Miracle du Soleil, o Milagre do Sol. Eu acho que não tem em português. O ano 2017 é o terceiro segredo de Fátima. O grande castigo de Deus. Deus não castiga, né? Já começa por aí.
Nós mesmos que nos castigamos por nossos erros. Revelado no terceiro segredo de Fátima, então a gente viu que ele não foi totalmente revelado, até hoje não aconteceu aquela cena da montanha e um padre sendo assassinado. Tem gente até dizendo que vai ser o Francisco, né? Só o tempo que vai dizer. Oi? Muita gente quer acabar com ele, né? Espero que ele vá até o fim, né? Que morra de velho. Mas o pessoal Illuminati, o pessoal... Aí vão falar na cabala negativa, vão falar da máfia casariana, que é ali do Cazaquistão, daquela região ali, Afeganistão, da máfia no próprio Vaticano, de religiosos maçônicos, e maçônicos no sentido de serem anticristãos, né? Tem maçons bons e tem maçons, assim como em qualquer religião, tem gente boa e gente ruim. Bons pastores, maus pastores, bons padres, maus padres, bons espíritas, maus espíritas. Mas tem o pessoal ali que segue essa linha Illuminati, e alguns também da Rosacrucianos que são anticristãos. Eles mesmos são até ateus. Mas estão infiltrando o Vaticano, né? Poder. Tudo pela busca do poder. Moisés Vieira. Darcílio Luz. Fazendo um adendo aqui para Zaira dos Anjos. Algumas confusões que o pessoal faz, agora eu vou defender o lado dos espíritos. Febe esclarece sobre a atuação de médiuns curadores. Então, depois do João de Deus, ou João do Diabo, não sei como é que vão chamar agora, alguns esclarecimentos. A doutrina espírita atua com um trabalho de caridade material e espiritual desinteressada, sem nenhum propósito a não ser de auxiliar os necessitados. Toda prática espírita é gratuita, como orienta o princípio moral do Evangelho. Dai de graça e de graça recebestes. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. Então, dai de graça e de graça recebestes. Como ali ele cobrava, ou ele tinha outros interesses por trás, inclusive de índole sexual, e inclusive portador de armas e negócios escusos, ele não era espírita, poderia até ser espiritualista, mas não espírita. Até porque a religião é católica. Inácio de Loyola é jesuitismo. Então tem o jesuíta negativo, que esses que fazem um trabalho anticatólico. E tem pessoal bom também, como em todo lugar. O Espiritismo orienta que o serviço espiritual não deve ocorrer isoladamente, apenas com a presença do médium. Então aquilo de ele atender sozinho, ele estava totalmente errado. Nas próprias casas espíritas tem sempre dois para atender uma pessoa. Nunca fica sozinho, até para evitar esse tipo de coisa. Não recomenda, portanto, atividade médica que atue em trabalho individual por conta própria. Esses não estão vinculados ao movimento espírita, nem seguindo a sua orientação. A Federação Espírita Brasileira, a FEB, junto ao movimento espírita, fundamentada na tríade Deus, Cristo e Caridade, pratica o bem levando consolo e esclarecimento à humanidade. Não é a mediunidade que se extingue, é aquilo que fazes dela. Tem médios que são magos negros. A mediunidade, tu pode fazer magia negra ou magia branca, magia para o bem ou magia para o mal. Necromancia é outra coisa. É outra confusão. Para você que é evangélico, necromancia é quando eles abriam os animais, matavam e através dos órgãos eles faziam adivinhação. Não tem nada a ver com consultar morto, não tem nada a ver. Até porque Saul consulta Samuel através da profecia dizendo. Então, necromancia é uma coisa, é bruxaria, é magia negra, e não tem nada a ver com mediunismo. Vilma Porto. Não é a mediunidade extingue, mas aquilo que fazes dela. Emmanuel, em Seara dos Médiuns, capítulo 12, Chico Xavier. Um médium curador, não espírita, e o rebuliço na mídia global pelo escritor e divulgador espírita George Hessen. Comportamento George Hessen. A TV Globo entrevista mulheres que acusaram o médium João João de Deus, sobre as violações sexuais que teriam sofrido quando buscaram o tratamento espiritual na casa Dom Inácio de Loyola, uma casa católica, Dom Inácio de Loyola.
jesuíta. Localizado em Abadiânia, Goiás. Esses dias eu estava pensando o termo Abadiânia tem a ver com Abaddon, e Abaddon é destruidor. É um dos títulos de Apolion e Napoleão, né? Abaddon. Tá. É um demônio também. As acusações são de 3 brasileiras que pediram para não serem identificadas, coreógrafa holandesa Zuira Lienek Moes, a única que aceitou mostrar o rosto na televisão. Será que estamos diante de crimes análoos ao cometido pelo médico Roger Abdelmaci? Será? São mais ou menos semelhantes, né? Só que um era médico, o outro é médium não espírita. Em nota enviada à TV Globo, a assessoria da imprensa do médium não espírita afirmou que as acusações são falsas e fantasiosas. Até hoje ele está dizendo que não, né? E questiona o motivo pelo qual as vítimas não procuraram as autoridades. Ainda afirma que a situação é lamentável, uma vez que o médium não espírita, João, é uma pessoa de índole ilibada. Se fosse, não teria preso. Né? E isso é em todas as religiões. Tem pastores presos, tem padres presos, teve aquele lá, após a difusão da sinistra notícia de repercussão nacional, a Federação Espírita Brasileira emitiu uma pequena nota sobre a atuação de médios curadores, declarando que o espiritismo orienta que o serviço espiritual não deve ocorrer tão isoladamente, só o médium com o paciente. Pega o Lar Frei Luiz no Rio de Janeiro, que é católico também. Ninguém é atendido isoladamente. O atendimento é global. Em face disso, não recomenda atividade de médios que atuem em trabalho individual por conta própria. Esclarece ainda que tais médios curadores entre aspas, dentre eles o não espírito João de Deus, não estão vinculados ao movimento espírita, nem seguindo sua recomendação. Menos male. Alexandre Brina. Há 5 anos, após a leitura de reportagem da revista Veja, resolvemos refletir e contextualizar alguns trechos da matéria publicada. O título de reportagem era exatamente a face humana do mais endeusado médium brasileiro. Mais de 30, 40 anos, né, de trabalho. Jogado fora. A revista Veja destacou a capacidade do médium não espírita João de Deus. Isso é mais ou menos comparando a questão de Lúcifer, né, que por orgulho acabou caindo. Então foi a mesma queda pelo orgulho. Achou que era o rei da cidade, poderoso, quando todo poderoso é Deus. Né? Atrai gente do mundo inteiro para o município próximo do Distrito Federal, uma cidade pequenininha, 10 mil habitantes, 15 mil. Né? É uma mão da fumaça, mais ou menos. Afirma a reportagem que o santificado médio vive o cotidiano somando a contradição entre o espírito e a carne, a cura e a doença, desprendimento e vaidade. Várias propriedades e tudo mais. Né? O gesto de generosidade e os arroubos de cólera, os negócios terrenos, ameaças. É milionário, tem 11 filhos com 10 mulheres diferentes. A cada 2 anos, o curandeiro endeusado do Cerrado troca a frota de carros da família. O dele era uma Mojave Kia, avaliada em 2013 em 170 mil. Kleber Soares Pereira. Sabemos que a mediunidade não guarda relação com a retidão moral do médium. Então, tu pode ser médium, mas trabalhar para o mal. Seu funcionamento independe das qualidades de honradez. O fato é que os médios de tais cirurgiões do além sempre seduzem grande número de fregueses, estabelecendo não raro, com a mediunidade, um negócio rendoso, uma poupuda fonte de captação de dólares e reais. A cidade acabou se empobrecendo, né? Porque vivia daquele comércio ali. Em 2013, a instituição dirigida por tal Deus da Mediunidade Cura teve um faturamento de aproximadamente 7,2 milhões de reais. Levando-se em conta somente a venda de passiflora, calmante, né? Preparado à base de maracujá, produzido ali mesmo, comercializado à época da bagatela de R$50 o frasco. Tá caro isso aqui, né? É o preço de um cava-cava. E receitado a uma média de 3 mil visitantes por semana. É lamentável que os médios invoquem espíritos para lhes sirvam como cirurgiões do além, a fim de retalhar e perfurar corpos físicos em nome de... operações espirituais, eles prescrevem placebos. Excursões, viagens Tumura,
Constrangedora essa tendência a subestimar a contribuição da medicina humana, entregando nossas enfermidades aos espíritos curandeiros do além, preferencialmente com o nome de santos ou com sotaque germânico. Aí que fala, lembra o Fritz, né? Ou hindu, para que curem doenças. Lembremos que precisamos aproveitar a moléstia com um período de lições, sobretudo com tempo de aplicação de valores alusivos à convicção religiosa. Cada um de nós vai se autocurar. O médico ajuda, o terapeuta ajuda, o psicólogo ajuda, mas a cura é autocura, não é heterocura. A enfermidade pode ser considerada por termômetro da fé. Não desconhecemos a possível intervenção dos encarnados nos processos terapêuticos na Terra, mas não se pode dar prioridade a esse tipo de trabalho na suposição de curas ou na falsa ideia de fortalecimento do espiritismo por esses meios. Pelo contrário, até prejudica a imagem do espiritismo. Lembremos que certa vez o espírito do Dr. Fritz quis operar Chico Xavier em 1965, através do médium não espírita Zé Arigó. Eu te ponho bom nesse olho, fato de se surgir agora, pronunciou Arigó. E Chico Xavier respondeu-lhe: não, isso é um reflexo do passado. Eu sei que o senhor pode consertar o meu olho, mas como o compromisso do passado continuará, vai aparecer-me outra doença. Isso é muito comum, as pessoas vão, melhoram e depois voltam de novo, ou aparece outra doença. Como eu já estou acostumado com essa, inclusive quando teve preso ele curava também. Eu a prefiro, porque eu iria querer uma doença nova. Os espíritos não estão à disposição para promover curas de doenças que não raro representam providências corretivas para o enaltecimento espiritual no burildo da reparação moral. Por isso tudo é urgente não abrir mão da precaução. Ainda mesmo que o excesso em tudo seja ruinoso. Contudo, Kardec endossa a nossa atitude dizendo: vale mais pecar por excesso de prudência do que por excesso de confiança. E ali mostramos a atriz, muitas atrizes que foram lá e depois se arrependeram e foram apoiaram e hoje estão contra. febnet.org.br, Veja Brasil, abril.com, Valdo Vieira, Conduta Espírita, Allan Kardec, Viagem Espírita. Esse texto, Monumento de Lucidez, meu querido amigo George Hessen, sobre o fatídio da derrocada moral de um médium em seus últimos esgares, e com cobertura em tempo real de uma avassaladora mídia, esfomeada pelo espetaculoso, mesmo quando o seu ver com a roupa de escândalo inominável. Ali temos o George Hessen. Louve-me aqui o trabalho sério e recatado da nossa querida Casa dos Humildes, na pessoa do Amaro Carvalho, seu dirigente mediúnico, todo o corpo de trabalhadores. Cito aqui como representando todas as casas espíritas sérias do Brasil, do Oiapoque ao Chuí. Que Jesus abençoe a mediunidade recatada, no santuário seu anonimato, permanece assistindo a multidão de necessitados, que são os filhos do Calvário. Que Jesus abençoe a todos. Bruno Tavares. Acho que deu, né? Então, boa noite a todos, até a semana que vem.